Muito bem, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para você, onde você estiver ouvindo esse áudio. Espero que você esteja bem de saúde, bem com a sua família, em paz com você mesmo e que a gente possa continuar aqui as nossas aulas de neuroanatomia. Hoje eu vou continuar a aula sobre telencéfalo, passando hoje, mais especificamente nesse vídeo aqui, a aula sobre ventrículos laterais e núcleos da base. Se ficar muito extenso a aula de ventrículos, eu paro e falo só de ventrículo, depois eu já gravo uma aula só sobre os núcleos da base, tá bom? Vamos ver quanto tempo que vai dar de vídeo aí, para a gente não se estender. Bom, o último slide que nós comentamos sobre o corpo caloso, né, na aula sobre telencéfalo, a parte A. Eu comentei aqui com vocês sobre as divisões do corpo caloso e tal. Aí eu encontrei essa imagem aqui, ó, por esses dias, e aproveitei para poder colocar aqui também. Então, isso aqui é uma representação de uma dissecação para demonstrar o corpo caloso. Tá? Isso que foi bem legal aqui, né? Que o autor fez, né? Então ele mostra que toda isso aqui é a extensão do corpo caloso. Veja que tem as suas divisões, né? Tem o esplênio do corpo caloso. Mais lá na frente vai ter o joelho do corpo caloso, tá? E dá para notar que aqui nós estamos observando, dá para observar que o corpo caloso ele é formado por essas fibras transversas aqui, ó, que na extremidade aqui mais rostral, no caso aqui o joelho, ó, tem um conjunto de fibras que ascendem em direção ao lobo frontal, ó, que é chamado de, esse conjunto de fibras, a substância branca, que é chamada de fórceps frontal. Assim como no esplênio do corpo caloso, ó, tem uma outra estrutura aqui, com outro esplênio, que é chamado de, tem um outro fórceps aqui, que é chamado de fórceps occipital, né? Ou seja, que vai em direção ao lobo occipital, né? Eu achei bem interessante mostrar isso aqui, ainda mais com a relação com a coroa radiada, ó, a coroa radiada aqui, ó. E a coroa radiada é o maior conjunto de fibras que estão ascendendo e descendendo do córtex cerebral, né? E essas fibras da coroa radiada, algumas meio que se confundem com as fibras do corpo caloso, né? Aliás, elas faz parte, porque você vai ter fibras de um hemisfério que vai trafegar em direção ao outro, né? Então, em alguns momentos, essas fibras elas vão se unir mesmo, vão se misturar. Bom, então eu resolvi mostrar aqui porque eu achei bem interessante. E aqui um pouco mais aqui à frente, é uma secção frontal do encéfalo nessa representação, ó. E aqui vocês estão, esse aqui é um corte bem rostral, está na altura do quiasma óptico, tá? E aqui eu consigo observar a disposição do corpo caloso, ó. Então olha aqui, ó, essa aqui é a porção do corpo, do tronco do corpo caloso, né? Aqui, ó. Veja que interessante. Bom, então só para mostrar para vocês que dá para você observar o corpo caloso em outras vistas, certo? Partindo agora aqui para o que é específico de hoje, que é falar um pouquinho sobre ventrículos laterais. Eu não vou só ficar nos ventrículos, vou comentar um pouquinho também da formação do plexo corioide, tá? Que é algo também que vocês precisam saber. Então eu sempre aproveito, quando vai falar sobre ventrículos laterais, eu já aproveito para falar o que é o plexo corioide, tá bom? Muito bem. O desenvolvimento, lembrando, né, que o desenvolvimento dos ventrículos laterais, vocês não podem se esquecer que ele é oriundo do canal central, que foi originado no tubo neural, né? Então ele tinha um canal ali no meio, e esse canal ele foi sofrendo as mesmas transformações que foram se formando os hemisférios cerebrais, tá? No caso aqui, falando especificamente sobre ventrículos laterais, esse tubo nessa região bem rostral, ele ficou
bem mais acumulado, tá? Você teve, os hemisférios, eles se dividiram em dois, era um tubo e dividiu-se em dois hemisférios, então essa mesma cavidade foi parar nos dois hemisférios, tá? Então encontra a mesma correspondência entre eles, né? Veja só esse aspecto embriológico, ele era um tubo só, com um canal, e na região mais rostral esse tubo, essas células, elas cabem em um determinado momento, elas vão se dividindo e vão crescendo tanto que acabam puxando essa cavidade no seu interior. E é essa cavidade que a gente observa já em transformação aqui em 50 dias, ó, porque em 50 até 100 dias eu tenho um grande crescimento das vesículas prosencefálicas. Então o telencéfalo ele cobre muito. Ele vai crescendo bastante, ó. E esse tubo dentro dele também ele foi crescendo, ó, tá? Em 6 meses ele já está praticamente com a sua forma que ele vai ficar no adulto, ó, quando em 9 meses, tá bom? Então eu tenho aqui, essa é a forma dos ventrículos laterais em um encéfalo adulto. Então ele tem uma morfologia que ele é bem peculiar, né? Então ele ocupa aqui uma parte do lobo frontal, ele vai ocupar toda a extensão do lobo parietal, vai ter uma parte dele que vai entrar e vai se afunilar para dentro do lobo occipital, assim como eu tenho uma outra extremidade mais inferior que ela avança para dentro do lobo temporal, tá? Então eu tenho ventrículos em todos os lobos, eu consigo observar os ventrículos laterais em todos os lobos. Então em praticamente quase todos os cortes que eu fizer de encéfalo, a não ser que seja um corte que seja muito rostral, né, do lobo frontal, não vai ter, por exemplo, se for um corte para cá, um corte frontal aqui, você não vai encontrar ventrículo, tá? Mas todo corte que for transversal ou axial, por exemplo, você consegue observar pelo menos um pedaço ou dois dos ventrículos laterais. Bom, essa é uma peculiaridade dessa cavidade. Os ventrículos laterais, eles serão como os outros ventrículos, tá? Eles são forrados por plexo corioide, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, uma foto micrografia corada com hematoxilina e eosina. E o que vocês estão observando aqui? Isso aqui, ó, é uma foto do plexo corioide, ó, tá? Então vocês estão notando aqui, ó, é um conjunto de várias estruturas do plexo corioide, tá? Eu tenho ali muitos vasos sanguíneos e pia mater. Esses vasos sanguíneos é a nível de capilar, tá bom? É a nível de capilar. Você não vai encontrar isso aí, não vai ter vaso sanguíneo grande ali, né? Mas são capilares, tá bom? E pia mater, que é o tecido que vai dar sustentação e vai fazer com que ele se prenda no tecido nervoso, certo? Ele possui um epitélio bem simples, ó, e cúbico ou epitélio colunar, tá? Então a sua forma é simples, cúbico ou colunar. Aí você consegue notar aqui que as células esse epitélio tem forma de colunas, tá bom? Ou que também é chamado de simples cúbico, né? Bom, é aqui que eu encontro a barreira hematolicórica, que também é chamada de barreira hematoencefálica. Então, nos 4 ventrículos, ó, vejam só, nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo, aonde eu tenho plexo corioide, eu tenho barreira hematoencefálica. Por quê? Porque é um ponto frágil, é um ponto onde eu tenho troca de nutrientes. Então, se eu tenho troca de nutrientes de forma direta, então é uma porta de entrada, né? Então, eu vou ter ali, ó, essa tal de barreira hematoencefálica. Então, vamos notar aqui no próximo slide, ó, vai explicar um pouquinho sobre isso. Ó. Então, isso aqui, temos uma comparação de um corte, da representação de um corte histológico de um capilar periférico. E aqui
de um capilar no sistema nervoso central. Então veja que um capilar periférico ele é mais fenestrado, né? Ele possui fenestras para justamente ter a passagem facilitada do que está no meio intravascular para o meio extra, tá bom? Você tem fenda, ó, entre as células que formam, você tem fendas para passagem. Aí passa lipídios, passam as estruturas, os componentes passam por pinocitose. Então, assim, a difusão ela é bem passiva em um capilar periférico. No capilar, no sistema nervoso central, ele não tem fenestras, ó, ele não tem essas fendas. A junção entre uma célula e outra não tem muita passagem, a junção é muito estreita, tá? Só vai passar o que? Lipídios solúveis e o transporte ele é mediado, então você tem gasto de energia para passar as estruturas, para ter essa conexão com esses pés que vocês estão vendo aqui. Esses pés aqui são os pés dos astrócitos, que estão aqui ao redor dos capilares no sistema nervoso central. Então isso aqui forma o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Isso aqui só tem todos os vasos sanguíneos no sistema nervoso. Mas a nível aqui de capilar no plexo corióide, eu também encontro isso, porque afinal de contas é um ponto aí de contato direto com o líquido cefalorraquidiano, e o líquido cefalorraquidiano, que ele é produzido por essas células, ele vai daqui, ele já está na pia mater, então ele já está no espaço subaracnoide, tá? Ele é transportado, esse líquor ele é já jogado no espaço subaracnoide, tá? Ele é transformado pela célula e ele é jogado ali, tá bom? E o líquor, então, ele corre, passa por todo, vou mostrar o caminho do líquor, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ao redor dessas células aqui, também eu encontro barreira hematoencefálica, tá? Porém, é um ponto frágil. Por exemplo, existem alguns parasitas, né? Existem alguns vírus ou bactérias que se aproveitam dessas regiões ventriculares para tentar invadir o sistema nervoso, tá? Então isso é bem comum quando você tem um ataque ao sistema imunológico do sistema nervoso, você encontra bastante resposta celular ao redor dos ventrículos, principalmente ali os ventrículos laterais, porque são as maiores cavidades ventriculares, tá? Os ventrículos laterais, eles são bem maiores que o terceiro e o quarto ventrículo, não tenho dúvida disso. Então você vê, por exemplo, em exames de imagem, quando você tem um encéfalo que ele é acometido por algum tipo de vírus, ou assim por diante, no revestimento ao redor dos ventrículos laterais, geralmente eu encontro um hipersinal. Tá bom? Muito bem, essa barreira, falando um pouquinho sobre isso aqui, né, é um epitélio que ele é inervado por fibras simpáticas. Então as únicas fibras que eu encontro aqui são fibras simpáticas, e essas fibras simpáticas vêm por meio dos vasos sanguíneos. Então lembrando que não existem núcleos simpáticos no sistema, no prosencéfalo. Tá bom? Então eu não encontro ali. Então essas fibras vêm como? Vêm via vasos sanguíneos, tá? Como aqui eu tenho capilares, essas fibras simpáticas, elas se enovelam nos capilares sanguíneos e chegam até aqui, tá? Existem muitos vasos, os vasos que chegam geralmente no plexo corióide, ele recebe um nome, é chamado de ramo corióide ou artéria corióidea, tá? Vocês vão encontrar com esses nomes bem específicos, certo? E as células ependimais ou ependimárias, depende de como que você encontrar no livro, tá bom? Ependimais ou ependimárias, que forram os ventrículos, tá bom? Então, além disso, eu ainda tenho essas células ependimais que forram os ventrículos laterais e servem de sustentação para o plexo corióide e também auxiliam na formação do líquido cefalorraquidiano. É como se fosse uma coisa só, tá? Eu tenho células ependimais, mais plexo corióide, mais vasos sanguíneos e pia mater,
Bom, então o plexo é tudo isso, é célula ependimal, vaso sanguíneo e pia mater, tá? Essa junção toda. Muito bem, já falei. E qual que é o caminho do líquor, então? Então, vamos imaginar ali o líquor, ele foi produzido aqui no plexo corióide, que eu encontro nos ventrículos laterais. Eu encontro em todos os ventrículos laterais. No caso, não é em todos, tá? Tem alguns específicos aí. Tem os ventrículos, tem a porção superior dos ventrículos laterais, eu encontro bastante plexo corióide. A porção inferior, que está dentro dos lobos temporais, eu também encontro plexo corióide. Eu só não encontro na porção posterior, que está dentro do lobo occipital, que é bem raro encontrar plexo corióide ali. Pode ser que tenha, mas é muito mais na porção superior e na porção inferior. Muito bem. Sobre a circulação do líquido. Então, ele foi produzido aqui nos ventrículos laterais. Esse líquor ele vai passar para o terceiro ventrículo, tá? Então ele escoa em direção ao terceiro ventrículo. Ele passa por onde? Por meio dos forames interventriculares, ou forame de Morrow, né? Os forames de Morrow, certo? Do terceiro ventrículo, que ocupa aqui na face medial do diencéfalo, ele escoa via aqueduto cerebral até o quarto ventrículo, onde tem plexo corióide ali também. Por fim, ele ganha o espaço subaracnoide ali pelo forame mediano de Magenji ou pelos forames de Luschka, certo? Pois bem, o líquor, ele cai no espaço subaracnoide, tá? Que aqui ele já cai aqui, tá? Ganha o espaço subaracnoide, que está aqui ao redor do sistema nervoso central. E ele vai para onde? Ele vai para as áreas que a gente chama de cisternas, tá bom? Então tenho as cisternas aqui. Vou até levar um quadrinho aqui para poder explicar um pouquinho, ó. Então eu tenho quais são as principais cisternas. Cisternas são regiões de acúmulo de líquido céfalo-raquidiano no sistema nervoso central. Por exemplo, eu tenho a cisterna interpeduncular, que está aqui, ó, entre os pedúnculos cerebrais. Não tem a fossa interpeduncular? Então ali tem uma cisterna, tá bom? Então ali você tem um acúmulo de líquor. Abaixo, ó, descendo aqui da ponte, eu tenho uma outra cisterna, que é chamada de cisterna pontina, tá bom? E se a gente for aqui posteriormente ao mesencéfalo, tem uma outra cisterna aqui, que fica entre a lâmina quadrigêmea, onde estão os colículos, e o cerebelo, né, ou a porção mais alta do cerebelo, que é o cúmen, eu encontro uma outra cisterna, que é chamada de cisterna quadrigeminal, certo? E ventralmente o cerebelo, eu encontro uma cisterna bem grande, que é chamada de cisterna magna, tá? Que fica numa região entre o cerebelo, a face ventral do cerebelo e a face posterior do bulbo. Tá bom? Eu encontro ali a cisterna magna, inclusive é um ponto que pode ser colhido também, líquido cefalorraquidiano. Na medula espinal eu tenho uma outra cisterna também, que a gente vai chamar de cisterna lombar, tá? Então aqui temos a cisterna lombar, aqui já está lá na coluna vertebral, né? No saco dural, que avança mais ventralmente, se prende lá no sacro. Então aqui eu tenho o acúmulo desse líquor abaixo ali da vértebra do corpo vertebral de L1, entre L1 e L2, certo? Muito bem. O líquor, por sua vez, ele passa por essas cisternas. Se não ficar acumulado ali, ele percorre o espaço subaracnoide até que ele encontra as granulações aracnoides, tá bom? Olha aqui, as granulações aracnoides, tá? Por sua vez, ele encontra, geralmente essas granulações a gente encontra aqui no topo da dura mater, que é a região mais alta, aqui bem próxima do seio sagital superior, tá? Que é um grande vaso sanguíneo, que é um grande seio venoso. Essas granulações aracnoides ali, nós vamos encontrar um sistema
que drena o líquido céfalo-raquidiano, que são chamados de vilosidades aracnoides. E essas vilosidades aracnoides, ela tem a capacidade de drenar o líquido céfalo-raquidiano no caso, para esse grande seio aqui, que é o seio sagital superior. Esse líquor cai na corrente sanguínea, ganha a corrente sanguínea, e uma vez ganhando a corrente sanguínea, ela pode ser expelida via renal, tá? Ela vai acabar fazendo parte do plasma. Bom, essas granulações aracnoides você consegue observar nessa imagem aqui de ressonância magnética, ó, ponderada em T2, ó, tá? Em que especificamente dá para observar que o líquor, ele, onde está as pontas das setas, ó, são as granulações aracnoides. As granulações aracnoides não são estruturas da dura mater, tá? Elas perfuram a dura mater, elas são estruturas da aracnoide, tá bom? Elas ficam localizadas na aracnoide, e o líquor, por estar no espaço subaracnoide, ele por sua vez vai ser drenado por elas, tá bom? Essas granulações perfuram a dura mater, ó, e ganham esse espaço aqui, ó, que é o seio venoso, ó. Então aqui temos por exemplo, essa é uma representação do sobota, ó. E aqui nós temos, ó, essa aqui na linha mediana está o seio sagital superior, e aqui as granulações aracnoides. Então são essas bolsinhas, ó, que elas vão da aracnoide e elas invaginam para dentro da dura mater, tá? Perfura a dura mater para ganhar o seio venoso. E aqui o líquor que passa aqui, ele é deslocado para a corrente sanguínea. Ok? Muito bem. Isso aqui também é para mostrar para vocês que o espaço perivascular, né, que eu também chamado de espaço de Virchow-Robin, Virchow-Robin, depende de como você quiser ler, tá? É essa região onde eu tenho a união de vasos sanguíneos e a mater, e como que o líquido céfalo-raquidiano, ele foi para o espaço subaracnoide, tá bom? Então o líquor, ele segue essa direção, ó, sobre o espaço subaracnoide, tá? Descendo pela pia mater para ganhar ganhar os vasos sanguíneos, tá bom? É só para demonstrar isso daqui. Muito bem. Joia. Bom, sobre a forma dos ventrículos laterais, tá bom? Então esse aqui é um esquema do Netter, aonde eu consigo notar aqui, por exemplo, que os ventrículos laterais, eles têm a forma de um C, né? Eu tenho uma parte deles aqui no lobo frontal, outra parte no lobo parietal, e essa aqui que avança para o lobo temporal, e essa posterior aqui. Isso aqui são chamados de cornos ou polos, tá? Então eu tenho um polo anterior ou corno anterior, eu tenho um corno inferior, e eu vou ter ali para dentro do lobo occipital um corno posterior, tá bom? Cada um de acordo, as suas extremidades de acordo com o lobo aonde ele se encontra, tá bom? Ele também possui uma porção que a gente chama de corpo, né? Ou porção central do ventrículo lateral, tá? Então essa porção aqui entre o corno anterior e essa região aqui, que é como se fosse um ponto de união das três partes do ventrículo lateral, a gente chama de corpo, tá bom? Então, ó, ele possui os três cornos e ele possui uma parte central, tá bom? Ou o seu corpo, mas a gente costumeiramente chama de parte central, certo? Ele também possui um teto, tá bom? O teto, na grande maioria das vezes, em quase toda a extensão, desde o corno anterior até, no caso aqui, falando sobre essa porção superior dele aqui, tá?
desde o seu corno anterior até a sua porção final, lá dentro do lobo occipital, o teto vai ser o corpo caloso, tá? Então as fibras do corpo caloso elas vão acompanhando. Agora, no corno inferior, ou sua porção inferior, eu vou ter ali as fibras de substância branca do lobo temporal, tá bom? Eu vou ter outras estruturas ali, por exemplo, isso aqui é uma imagem que eu já mostrei na outra aula, onde eu encontro aqui o hipocampo, né? E esse aqui é o fórnice, né? Então nós temos a formação do fórnice aqui, né? Aqui formando os pilares do fórnice e as colunas do fórnice, né? Para não confundir vocês, isso é exatamente os pilares e as colunas do fórnice. E vocês conseguem notar que aqui no corno inferior ou na porção inferior do ventrículo lateral eu tenho várias estruturas que ocupam essa cavidade aqui. Bom, especificamente vamos comentar sobre o que ocupa parte a parte, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês, ó, uma série de imagens de ressonância magnética, todas em secção frontal, para que a gente possa ter uma ideia da disposição do ventrículo lateral. Então, desde a sua porção mais rostral até a sua porção mais caudal, e depois a gente observa lá dentro do corno inferior. Tá bom? Muito bem, ó. Então vamos comentar aqui, ó. Primeiramente, ó. Eu observo a porção anterior do ventrículo lateral, então tem o nome aqui, ó, né? Ventrículo lateral. Essa região aqui é a região do corno anterior, tá bom? Então, ó, é como se nesse corte aqui tivesse nessa altura aqui, ó, tá bom? Então, o que eu encontro? Primeiramente, eu encontro uma estrutura que eu vou observar bastante aqui, que está bem na linha mediana, dividindo os dois ventrículos. Ó. É um septo peludinho, que a gente chama de septo pelúcido. O septo pelúcido é substância branca, bem fininha que tem ali, e junto com ele tem uma estrutura que lembra muito um véu medular, tá? Bem fininho, que acompanha o septo pelúcido. Ele é como se ele fosse forrado pelo mesmo epitélio que você encontra nos outros ventrículos. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Por quê? Porque tem plexo corioide, a gente não pode se esquecer disso, tá bom? Muito bem. O que eu encontro? Eu observo aqui o ventrículo lateral, o septo pelúcido, tá? E na face dorsal do ventrículo lateral eu tenho o corpo caloso, ó, né? A porção de corpo do corpo caloso, mas na verdade é tronco, tá? É o tronco do corpo caloso que está aqui, ó. E na face ventral aqui, ó, dos ventrículos laterais, como é uma região bem rostral, eu encontro o rostro do corpo caloso. Então, vocês se lembram que o corpo caloso ele tem duas divisões aí nessa região mais anterior, que uma delas, por exemplo, é o rostro, que está na face mais ventral, e na face dorsal eu encontro o corpo caloso. Bom, se fosse um corte mais rostral do que esse aqui, por exemplo, vou pegar aqui a marquinha, vou pôr ela para cá, se fosse aqui, ó, por exemplo, a gente iria encontrar o joelho do corpo caloso, tá bom? Então isso é algo importante de se comentar também. Bom, sobre algumas características aqui. Primeiramente, ó, o corno anterior está dentro do lobo frontal, tá? Eu encontro o corno anterior adiante do forame interventricular, então dá para perceber que está realmente anteriormente o forame interventricular, não vejo o terceiro ventrículo aqui. Bom, em sua parede medial eu encontro o septo pelúcido, já bem explicado aqui o que é o septo pelúcido, certo?
em sua parede medial, em seu assoalho e parede lateral, eu encontro um núcleo que faz parte dos núcleos da base, que é o núcleo caudado, tá? Ou a cabeça do núcleo caudado, tá? Isso aqui é um núcleo que vai fazer parte dos núcleos da base. E o núcleo caudado eu vou encontrar na extensão toda dos ventrículos laterais, tá bom? Eu encontro bastante ele, certo? E o teto e o seu limite anterior vai ser o corpo caloso, como já comentado aqui. Já entramos na porção central, né? Então peguei um corte bem aqui do meio, ó, né? Bem na região central aqui. E o que nós estamos notando? Primeiramente que os ventrículos laterais eles ficaram maiores, né? A porção central ela é bem maior. Eu ainda vejo o septo pelúcido, tá bom? Agora aqui eu já encontro na linha mediana, ventralmente, o terceiro ventrículo. Eu encontro o forame interventricular, ou o forame de Mouro, que está bem aqui. E eu encontro aqui também uma estrutura interessante, que são as colunas do fórnix, tá? E as colunas e o fórnix, ele meio que segue nessa mesmo trajeto aí, né? Lembra que o fórnix ele tem essa forma arqueada aqui, né? O fórnix ele vai acompanhando a volta do ventrículo lateral, forma do ventrículo lateral. Então eu sempre vou observar um pedaço dele ali. Tá bom? Então, ó, sobre essa porção do ventrículo lateral, ó, dentro do lobo parietal, limite do forame interventricular até o esplênio, que é o trígono colateral. Então ele vai daqui, ó, até o trígono colateral, que é a sua porção final, tá bom? Estou falando dessa porção central, tá bom? O teto sempre é o corpo caloso, ó. Olha o corpo caloso ali, ó. E na parede medial eu encontro o septo pelúcido. E quem eu observo fazendo parede lateral? O núcleo caudado. Só que o núcleo caudado ele foi ficando menor, ele foi empurrado para cima. Certo? Eu encontro uma outra cisterna nesse corte aqui, que é chamada de cisterna supracelar, tá? Ela fica acima da célula túrcica, e aqui está a hipófise, ó. Ó a haste hipofisária aqui, ó. Bem interessante esse corte. Bom, essa porção central, eu só coloquei ele aqui para poder comentar que o assoalho dessa região ele vai dar uma inclinada, ele vai dar uma descidinha assim, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó. O assoalho ele vai ser inclinado nessa parte aqui. Eu encontro ainda o fórnix, ó, o fórnix na linha média. Na linha mediana eu encontro o septo pelúcido, tá bom? Eu encontro o corpo caloso ainda fazendo o teto. Eu encontro uma parte do núcleo caudado aqui, já não é mais o corpo, né? A gente vai chamar de cauda depois. O terceiro ventrículo bem aqui, bem aqui grande, ó. E quem que eu consigo notar aqui? Tem um outro buraco aqui, ó, que é a fossa interpeduncular. Então, isso aqui é um corte já bem na altura do mesencéfalo, já, ó. Aí, o mesencéfalo está pegando ponte, ó. Então, eu observo a base da ponte, ó. E aqui é o pedúnculo cerebral do mesencéfalo, ó. Tá? Olha que interessante esse corte aqui, ó. A diferença desse corte aqui para esse aqui, ó. Eu consigo notar um buraco aqui, ó, dentro do lobo temporal. Quem que é esse buraco, ó? É o corno inferior do ventrículo lateral, ó. Ó, o corno inferior do ventrículo lateral. E quem é que ocupa o corno inferior do ventrículo lateral? Que ocupa esse espaço? O que a gente vai chamar de formação hipocampal, tá? Então aqui parecendo um rocambole aqui, ó, dentro desse espaço, é o hipocampo, ó, formação hipocampal, tá bom? Não tem só ele aí não, tem outras estruturas, logo eu já vou mostrar quais são elas. Bom? A face dorsal do tálamo, ele vai fazer ali também, ó, uma parte do assoalho do ventrículo lateral aqui também, tá? Só para comentar com vocês aqui. Então tem aqui o núcleo caudado, mas também vai ter o tálamo que está aqui. E o tálamo também ele vai fazer uma parte do assoalho dos ventrículos laterais. Na verdade, grande parte da sua extensão, ó, desde esse corte aqui eu já tenho o tálamo, tá bom?
é o tálamo ali. A estria terminal é um conjuntinho de fibras que seguem dentro dos ventrículos laterais, bem no assoalho dos ventrículos laterais aqui também, que é um conjunto de substância branca. Certo? A última porção central, aqui a última parte da porção central, eu encontro isso aqui, ó, é um corte onde eu tenho muitas estruturas, né? Então eu tenho essa cavidade aqui, ainda continua sendo os ventrículos laterais. E aqui eu noto, ó, olha só, temos a fímbria do fórnice aqui, ó, que ela essa fímbria aqui, ela na verdade, nesse ponto aqui, a gente pode até chamar, em vez de ser fímbria, a gente pode até chamar de pilar do fórnice, tá bom? Ele tá mais para pilar tá mais para os pilares do fórnice do que para a fímbria, tá bom? Mas enfim, é o fórnice, tá? Então aqui eu observo aqui o fórnice e veja que o fórnice ele está entrando dentro dos ventrículos laterais. Olha que interessante, ele está entrando no corno inferior, porque ele vem do corno inferior, né? Tá? Isso aqui ao redor, isso aqui é plexo corioide, ó, que está nesse assoalho aqui, entrando, se invaginando, entrando aqui dentro da porção inferior dos ventrículos laterais, tá bom? O que eu consigo notar aqui também, que faz parte, eu tenho o corpo caloso aqui ainda, por incrível que pareça, tá? Então já está chegando aqui no esplênio do corpo caloso, olha o esplênio do corpo caloso aqui. Eu consigo notar que essa região aqui dos ventrículos laterais, elas deram uma dilatada, ó, que a gente chama de átrio do ventrículo lateral, até eu ter a confluência dos seios. Confluência dos seios, não, tem a confluência dos... confluência dos seios, não, desculpa. É chamado de átrio mesmo, essa porção que é mais posterior aqui, tá? E essa porção aqui atrás, ó, que a gente chama de confluência, chama de trígono colateral. Então deixa eu pegar isso aqui, ó, esse trígono colateral, e vou levar aqui para posterior também, aqui, ó, para ficar aqui junto, ó. Vou colocar aqui, ó, conforma, ó, trígono colateral, né? Então eu observo, além dos átrios, eu observo também já chegando aqui na porção final, que é o trígono colateral. Bom? Muito bem. Se eu entrar para dentro do lobo occipital, eu vou ter esse aspecto aqui, ó. Né? Então eu tenho o corno posterior do ventrículo lateral, ele continuou, ele vai diminuindo o seu diâmetro até ele finalizar. Eu encontro uma elevação em sua parede medial, que é o chama de calcarábice. Isso é um resquício do esplênio do corpo caloso, tá? Aqui na porção do lobo occipital, que ele forma uma elevaçãozinha ali, tá bom? Eu acho que é só isso aqui mesmo. Ele estende para dentro do lobo occipital, calcarábice, ele termina em ponta, sendo rodeado pelas fibras do corpo caloso. Certo? Já dentro do corno inferior, aí eu tenho vários aspectos aqui, né? Então, o que eu vou encontrar aqui dentro, né? Então, curva-se anteriormente em direção ao polo temporal a partir do trígono colateral. Então, aqui esse espaço, essa abertura é o trígono colateral, e daqui eu tenho essa curva aqui em direção ao polo temporal. Bom, o teto vai ser a substância branca do hemisfério, no caso aqui o teto do lobo temporal. Eu vou encontrar também em sua margem medial a cauda do núcleo caudado. Então o núcleo caudado ele é dividido em várias partes, tá? Ele tem uma cabeça, ele tem um corpo e tem uma cauda, e essa cauda ela entra junto com os ventrículos laterais, tá bom? E também eu vou encontrar essa tal de estria terminal aqui, ó, que é essa fininha aqui, camada em substância branca, ó. Então essa camada aqui, ela também segue junto no assoalho dos ventrículos laterais, tá bom? Em sua extremidade rostral, eu encontro a amígdala. A amígdala não tem muita relação, tá? A formação hipocampal é a que mais tem relação ali com os ventrículos laterais mesmo, tá bom?
Então, no assoalho eu tenho a eminência colateral, que é esse vão aqui, e eu encontro o hipocampo, ou a formação hipocampal, certo? Dorsalmente ao hipocampo tem a fímbria do hipocampo, que é essa estrutura aqui fininha, e o giro denteado, que são essas dentações aqui do hipocampo. Bom, ó, essas dentações aqui indicam que você está observando o hipocampo. Certo? Muito bem, deixa eu ver quanto tempo aqui que já deu. Bom, já deu 40 minutos, então eu vou parar por aqui a gravação para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Vou passar o próximo vídeo para núcleos da base e por hora é isso. Um abraço para vocês, qualquer dúvida, sempre à disposição, pode mandar e-mail, mandar mensagem, eu estou aí. Um abraço no coração de vocês e até o próximo vídeo, que aí é de núcleos da base. Um abraço.